Agora, tá gravando. Pra ver, não gravou. Só para saber se vocês estão vendo a minha tela aí. A tela está projetada para vocês, pessoal, a minha tela? Só para confirmar. Por favor, me confirmem. Ok, então bora lá. Harrison deu ok. Bem aqui. Então, nossa emenda é a seguinte: definição, objetivo e objeto da economia. Não confundir objetivo com objeto, tá? Objetivo é a finalidade, o que a gente espera dela. O objeto é o que a gente estuda na economia, tá? Economia como ciência, vamos ter a noção de economia como ciência. Os sistemas econômicos, fundamentos da macroeconomia, fundamentos da microeconomia e desenvolvimento econômico. Qual o objetivo, mais uma vez? Apresentar aos acadêmicos os conceitos básicos de ciências econômicas, as teorias e fenômenos econômicos e o desenvolvimento econômico. Conteúdo programático. Eu não quero chamar de conteúdo, tá, pessoal? Eu quero chamar de temas. Esses aqui, todos que eu estou marcando, que está na tela de vocês aí, são temas a serem abordados. Vocês sabem editar essa ementa, né? Vocês sabem editar o inventário de vocês, né? Caminho esse daqui, ó. Aí no curso de graduação, secretariado, portal acadêmico, inventário, ou ementas. Está aqui. Todas as disciplinas estão aqui. Só clicar na nossa lá. Então, todo esse conteúdo programático está aqui, eu não quero chamar de conteúdo, quero chamar de temas. Por que temas? Fica mais livre para a gente lidar com o tema do que com o conteúdo. O conteúdo eu preciso vencer o conteúdo. Eu preciso satisfazer o conteúdo inteiro. Para tema, não. Tema, eu preciso abordar o tema. Então, eu quero tratar isso como tema, porque a gente não precisa esgotar isso como um conteúdo. Por exemplo, já vi muitos professores no curso de Introdução à Economia consumirem mais da metade do curso, bem aqui, ó, cadê meu pai? Fundamentos de microeconomia, demanda e oferta, teoria do consumidor e teoria do produtor. Cara, isso daqui, quando a gente estuda em economia, a gente estuda isso em 2 semestres. Então não adianta eu trazer o que eu aprendi em 2 semestres para 10 aulas, 10, 15 aulas. Não cabe. E se eu ficar gastando muito tempo aqui, nessa disciplina, nessa parte desse assunto com vocês, eu não abordo os outros temas, que são muito relevantes, ou até mais relevantes. Né? Por exemplo, a ciência econômica, conceitos, objeto e objetivo e objeto do estudo da economia. Funcionamento do sistema econômico. O que é um sistema econômico? Como ele funciona? Teorias macro e microeconômicas. Alguém me chamou aqui, pedindo para entrar. Fundamentos de microeconomia, demanda e oferta, teoria do consumidor e teoria do produtor. Fundamentos de macroeconomia, sistema de contas nacionais, renda e emprego, sistema monetário. Então, essas informações são importantíssimas. Se eu perder muito tempo ali, calculando excedente do produtor, excedente do consumidor, preço de equilíbrio, eu consigo quantificar isso tudo, por exemplo. Isso tudo a gente pode estudar com derivada, por exemplo. Né? Então, eu posso operar um limite para chegar numa regressão de uma função de segunda ordem para chegar numa equação de primeiro grau e aí construir o meu gráfico em uma linha reta. Então, cara, isso não faz muito sentido para mim em um curso amplo e diverso como a introdução à economia. Tá? A gente tem que falar muito mais coisas do que cair nesse mérito matemático da coisa. Desenvolvimento econômico, conceito histórico de teoria de desenvolvimento, indicadores de desenvolvimento, fatores de desenvolvimento, políticas de desenvolvimento. Então, entendem que a gente não está falando somente da gestão empresarial, do mercado financeiro, a gente não está falando somente do fluxo de caixa, do controle de preços, a gente está falando de coisas muito mais amplas, que inclusive envolvem tudo isso que eu falei. Qual é a bibliografia que eu vou utilizar mais? Aqui é do Furtado, ela é muito boa, tá? Formação Econômica do Brasil, porque ela apresenta uma abordagem histórica, porém ela traz os conceitos. Toda vez que ele passa por um conceito, quando ele está contando a história, ele entra nesse conceito e pode explicar um bocado para a gente. A história do pensamento econômico, pessoal, tanto do Bru quanto do Hunt, servem também para a gente estudar e compreender a economia como ciência, tá?
Caio Prado Júnior já tem uma abordagem historicista, alemã, né? Tem uma estratégia de reconhecer o materialismo histórico nos fatos que ocorrem na nossa história, como com desdobramento econômico. Tá? Então ele olha para a história e fala, olha, a história é um desdobramento da economia. Né? Caio Prado Júnior faz isso, e ele, inclusive, está ilustrando grande abordagem do meu primeiro capítulo do livro, né? Que é da minha dissertação de mestrado. Então, a gente vai utilizar bastante essas bibliografias. Não fiquem ansiosos quanto ao consumo direto desse material. É evidente que a melhor coisa que vocês podem ter é um livro na mão de vocês para consumir isso. Quando eu digo um livro na mão de vocês, pode ser um livro no HD, um PDF, tá? Eu vou construir uma leitura disso. E toda leitura, pessoal, é uma redução do texto. Né? Todo o material que eu construí é a partir da minha compreensão daquele texto. Por mais neutro, por mais pedagógico que eu tente ser, ainda assim passa pelo filtro da minha leitura. Então, por isso que é bom a gente ler no original. Tá? Mas eu vou construir materiais que tragam para a gente, apesar de eu me esforçar para não ter ou não manifestar a minha leitura, mas que vão ter uma base muito importante nesses textos, tá? Então, todo o material que eu trouxer, por mais simples que pareça ser, tem muito conceito, muito conteúdo, tem muito debate em relação àquele tópico, e a gente vai trazer justamente esses debates com base nos tópicos, para que a gente discuta em sala de aula. Deu para sacar? Prova, professor. Como é a sua prova? Minha prova é muito difícil. Muito difícil. Ninguém vai passar. Tá bom assim para vocês? Prova difícil que ninguém passa? Se ninguém se manifestar, vai ser assim. É assim que vocês querem prova? Prova difícil que ninguém passa? Olha, galera, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ah, já? Ninguém quer isso, né, pessoal? Nem eu quero, evidentemente. Ninguém quer isso, eu também não quero. O processo é uma avaliação continuada, tá? Nessa avaliação continuada, pessoal, a gente vai privilegiar, só vai ter chance de tirar todos os pontos. Olha só, uma outra coisa que eu falo que não é retórica, tá? Não é, não é demagogia. Sinceramente, eu penso assim, procedo dessa maneira. Isso limita um pouco o nosso contato. E eu vou falar qual é para vocês. Ninguém vai me pedir ponto no final do semestre, sabe por quê? Porque minha concepção de ponto é a seguinte: vocês já têm 10 pontos. Todos vocês têm 10 pontos. Vocês podem abrir mão dessa pontuação no decorrer do semestre. Isso depende de vocês. Né? Então, como eu estou propondo uma avaliação continuada, que é muito mais parecido com uma maratona do que com uma corrida de tiro rápido, né? Do que uma corrida de 100 metros, uma corrida de 15 quilômetros, 20 quilômetros, é mais cansativa e ela precisa de uma constância muito maior. Então, não adianta se, eu sou um bom aluno, vou chegar aqui e vou dar um tirão de 100 metros que você não vai alcançar o pelotão que está lá na frente correndo há muito tempo. Tá? Então, já fico alerta agora para vocês. Não sejam relapsos nessa disciplina. Tá? O que é ser relapso? É não ler o material, não vir para a aula, achar que vai pegar todo esse material lá no final e vai dar conta. Pode ser que dê conta que você seja um aluno excepcional mesmo, mas eu vou estar de olho nessa integração com a turma e no passo a passo que a gente vai dando. Não sou carrasco, não sou autoritário, tá? Não, eu compreendo que há dificuldade, constrangimento tecnológico de nós estarmos aqui no mesmo tempo, no mesmo horário, usando a rede de internet de Macapá, que não é nada boa, né? Que há constrangimento também de disponibilidade tecnológica nas ferramentas, nem todo mundo tem um computador, às vezes está pelo celular, e o celular não vai dar a capacidade de você participar sempre da aula, isso tudo eu entendo, mas que isso não sirva de leniência, de um pacto pelo fazer de qualquer jeito. Não, eu quero que a gente se esforce. Tá? Então, Vinícius é o representante pro tempore, né, por enquanto. Então, procure o Vinícius para manifestar qualquer dificuldade, para dizer que vocês não estão conseguindo, ou não vão conseguir entregar determinado material, ou não estão conseguindo ligar o microfone para discutir em sala de aula. Isso tudo vai ser mapeado. Tá? Eu mapeio, pessoal, as falas de vocês. Por exemplo, os colegas que falaram que se apresentaram na aula passada, não foi na aula de introdução à economia, foi na aula de estatística ou de matemática financeira, foi outra aula. Foi isso, Elaine? Porque é a primeira aula que eu estou dando para essa turma. Né? Então não tem como ter se apresentado antes, a não ser que tenha se apresentado em outra turma, né? Para outra disciplina.
Então, eu vou fazer o acompanhamento de vocês, tá? Sempre que puderem, entrar em contato para justificar uma ausência. Então, para falar, professor, eu não li o texto. É muito melhor você falar que leu o texto do que trazer uma discussão rasa, né? Olha, a Elane aí lembrou que foi na de matemática financeira. Tudo bem. Então, por favor, organizem-se. Eu gostei muito de ver o tipo de resposta, não só rápida, né, mas volumosa. Muita gente respondendo quando eu perguntei, estão comigo? Porque dá sinais de que realmente vocês se preparam para o momento da aula, né? Em outras instituições, olha, eu sou professor também da escola do judiciário, né? Estou no processo de treinamento para ministrar aulas lá a partir de fevereiro. E tem alguns colegas lá que estão no mesmo treinamento que eu, que fazem o que eu vou falar para vocês. Espero que vocês não façam aqui. O cara liga lá e some. O professor chama, fala com o cara evidentemente não está na aula, né? Pode ter ligado lá só para dizer que estava e foi assistir TV, foi tomar banho, foi jantar, mas ele não estava na aula. Eu percebi que vocês estão na aula, isso é muito bom, tá? Eu já quero deixar de cara um parabéns. E aqueles colegas que fazem isso, que deixam a aula como segunda tela, o que é segunda tela? Primeira tela, às vezes, é o celular. Você está lá no Facebook, está no Instagram e sua aula está rolando aqui. Quando eu falar alguma coisa importante, relevante, que você não captou, você não vai conseguir participar da aula logo no próximo passo, tá? Então, quero organizar nossas aulas para ocorrerem em 50 minutos. Hoje passou um pouquinho, tá? Normal, a gente precisa se conhecer, precisa descontrair um pouquinho. 50 minutos de atividade síncrona, isso quer dizer o quê? Quer dizer que só vai ter 50 minutos de aula? Não. Nossas aulas também estão desenhadas para atividades assíncronas, tá? Então, sempre que a gente programar a nossa aula, eu vou estar também programando as nossas atividades assíncronas para elas funcionarem de maneira integrada. Não é assim, lê lá o assunto tal, que depois eu falo o assunto fulano, que amanhã na nossa aula eu vou falar sobre o assunto ciclano, que não tem nada, não. A gente vai beber sempre nessa mesma fonte, que a gente vai trazer discussões para a sala de aula, e eu sempre vou pontuar quais os tópicos, ou então quais os assuntos que a gente vai estar mencionando, quais os temas que a gente vai estar abordando naquela aula, tá? Para que a gente não se perca no nosso inventário. Beleza? Alguma questão, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma consideração final? Nenhuma? Então vamos nos despedir por hoje. Professor, Oi. não vai ser criado um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação? Olha, assim, eu não costumo entrar no grupo do WhatsApp, tá? Até eu tenho vários grupos do WhatsApp, mas fica muita gente falando e às vezes eu perco algumas informações, né? O nosso canal prioritário para a comunicação vai ser o SIGA, vai ser o prioritário. Não me oponho em fazer parte do grupo do WhatsApp para passar para vocês, por exemplo, o link da aula, né? Passar o link da aula. Mas eu creio que isso pode ser feito também pelo papel do representante, né? A turma não gostou, professor, tal coisa. O representante chega e fala com o professor. Não tem problema nenhum compartilhar meu contato com vocês. Só não vou conseguir interagir com vocês pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá? Então, para facilitar assim, olha, o material já está disponível. Então, usa o link para acessar o material. Isso sim, posso fazer lá com vocês sem problema nenhum, tá bom, Lucas? Tá ok, professor. Tá? Aí eu tenho que pegar o contato de alguém da turma aí para poder fazer isso, né? Ou então compartilhar. Professor, Diga lá, Alisson. a professora de inglês, como ela sabe que o cigarro é meio travado, Usuário. às vezes, né? A pessoa Uhum. coloca lá, né? O professor coloca lá o aviso e o aviso acaba por não chegar. Aí ela montou uma classe no Google, né? O Classroom. Aí ela posta lá os arquivos das aulas e tudo mais. Ela tem um Legal. controle ali da classe. Aí é tipo Eu um estou mural de tentando avisos fazer para a isso turma. lá, Alisson, mas nem todo mundo tem um e-mail do Gmail, sabe? Aí quando eu monto um Classroom lá no G Suite, né, no e-mail do Google, eu não consigo inserir todo mundo da turma. Aí eu já até fiz isso com a turma de matemática financeira e tem algumas pessoas que ficaram de fora e eu tenho que alertar um por um quem ficou de fora, entendeu? Mas eu vou fazer isso também, tá? Olha, quais são os nossos canais, então, de comunicação? Prioritário, SIGA, porque ele é um institucional. O Gmail, né, com o Gmail da Unifap. Vou colocar logo o meu aqui para vocês. Vocês já devem ter em algum momento aí, não sei. Unifap.br. Esse é o meu e-mail.
Então, através desse e-mail aí também eu consigo cadastrar o Classroom, que foi a sugestão do Alisson, e eu gostei muito de trabalhar assim na matemática financeira, porque por lá eu consigo compartilhar material, a gente tem espaço de repositório, né? Então tá bem legal mesmo, Alisson, usar ele. E aí eu vou tentando dar um tratamento diferente para os alunos que não tiverem um e-mail institucional, ou então um e-mail com a terminação Gmail, né? Eu nem todo mundo consigo cadastrar lá, tá? Mas eu vou tentar fazer isso aí também. Então, nosso canal prioritário, Siga A, segundo canal, o Gmail, tá? O G Suite, ou Classroom do Google, e o WhatsApp, tá? O WhatsApp, realmente, eu quero usar só para informar, para dar recados sobre a turma, né? Porque senão a gente acaba criando uma interação muito grande, aí se eu faço isso para todas as turmas, eu acabo me perdendo. Tá bom? Espero que vocês compreendam também. Pode mandar, o representante da turma pode mandar o contato, né, de WhatsApp ali para o rodsonjuarez@unifato.br, que eu lanço lá direitinho, tá bom? Sim, também, Elaine, também no Siga A, tá? Vou postar em todas as plataformas. Como eu disse para vocês, o prioritário que eu não posso faltar de postar é no Siga A, tá bom? Ok? Então tá, pessoal, por hoje ficamos por aqui, a não ser que a gente tenha mais alguma dúvida ou intervenção, fiquem à vontade. Fechado então, né? Então tá, povo, grande abraço no coração de vocês aí. Semana que vem, a gente tem mais uma aula assíncrona, eu já espero que até antes da próxima aula assíncrona eu já tenha condições de mandar o material para vocês, tá? Senão a gente se encontra aqui e eu já mostro para vocês os caminhos que a gente faz e o material que já vai estar posto, tá? Tchau, tchau!